do Tocantins exportou 7 milhões de dólares em 2021. O estado é o 27º colocado em exportações industriais no país, ou seja, o último. O setor mais importante para as exportações industriais do estado é o de alimentos, responsável por 98,25% do total exportado em 2021. Um raio-x da indústria é o tema do Norte Entrevista, que hoje recebe o consultor da Fieto, José Roberto Fernandes. Muito obrigada pela presença e por ter aceito o meu convite para vir até aqui. Muito obrigado, Graziela. É um prazer estar aqui. Que bom. Olha, o nosso PIB de indústria 0,3% do PIB nacional. É isso? Falei certo? Mesmo. Absolutamente. Bem pequeno. Como mudar essa realidade? Então, essa é a nossa preocupação, sempre foi. É o nosso apostolado na Federação das Indústrias. Né? Como fazer isso? Evidentemente que depois de pesquisar durante 3 décadas, que é a idade, que é o tempo de duração da federação, nós pensamos que a resposta objetiva à sua pergunta é através do agronegócio. Esse é o setor que o Estado, enfim, que todos deveriam investir mais. É isso. Olha, o PIB da agropecuária cresceu ano passado, alguma coisa em torno de 31%. Este ano, nós prevemos um crescimento de mais de 50%. A produção de grãos, na última década, triplicou. Nós somos o 9º produtor de soja do Brasil, somos o 3º de arroz e o 10º produtor de carne bovina. Tudo isso é um volume de valor enorme que precisa ser transformado pela indústria. Todo esse volume muito grande de matérias-primas é exportado hoje sem nenhuma valorização pela indústria, Está aí uma necessidade, uma janela de oportunidade que o Estado precisa aproveitar, Graziela, porque se ele não fizer isso, ele perderá uma oportunidade para a qual ele tem vantagens comparativas. Na pesquisa da Fieto, serviços públicos, construção civil e alimentos são os principais setores de industrialização. Podemos ter mais? Podemos, vocês já mapearam. Para ser mais específico, que indústrias seriam mais fáceis de serem trazidas aqui para o Tocantins diante desse mapeamento que a Fieto já fez? Então, para responder essa pergunta, nós fizemos um estudo durante 3 anos com uma empresa de consultoria paulista ligada à Universidade de São Paulo, e ela focou 9 cadeias produtivas do agronegócio para responder isso exatamente. Quais são aquelas que têm maior potencialidade de desenvolvimento? São as mais leves, aquelas que vão necessitar de menor mobilização de recursos e de competências. Né? Eu acabei de citar aqui 3, a cadeia de grãos e a cadeia de carne bovina. Nós poderíamos produzir, esmagando os grãos, esmagando a soja aqui no estado, nós poderíamos produzir ração animal como subproduto desse processamento. Ração animal, e poderíamos, ao invés de exportar o grão in natura, como fazemos hoje, exportar a mesma proteína incorporada à carne, de frango, de suínos, de peixe, é o que se entender. Né? Está aí, me parece, a indústria, a Federação das Indústrias, parece também que esse é o filão que nós devemos seguir. Tá certo? Agregar valor sempre aos produtos derivados da cadeia produtiva do agro. Bom, essa pesquisa fala de geração de emprego, porque hoje a indústria é responsável por 11%, 30 mil empregos mais ou menos no estado. Investindo nestas áreas, de acordo com esse estudo, é possível dizer quanto de emprego a indústria poderia gerar nesse estado? É difícil a gente fixar um número, não é? Mas havemos de convir que 30 mil empregos é um número muito fraco, um número muito baixo. 11% do todo o estoque de empregos está sediado na indústria. Também é muito baixo. Para um grau de comparação aqui, hoje, na administração pública, estão alojados 47%, quase metade dos empregos, do estoque de emprego do Estado, está alojado na administração pública. Isto
gera uma pressão muito grande sobre o poder público no pagamento da folha e dos encargos, né? Eu tenho que mobilizar um volume de recursos para fazer frente a essa folha muito grande. Isto comprime aquela parcela do orçamento que seria destinada ao investimento. Saneamento, educação, segurança, tecnologia, né? Esses são insumos importantes para a produção. E nós conseguimos apenas colocar na indústria 11%. Quer dizer, seja o quanto for que a gente puder criar, qualquer quantum seria bem-vindo, porque vai acrescer, vai diminuir essa pressão que existe hoje sobre o orçamento público. É difícil gerenciar um orçamento público com essa pressão. Isso cria um desequilíbrio fiscal que me leva sempre a arrecadar muito, pagar a minha folha e não sobrar quase nada para investir. Essa lógica tem que ser invertida. Nos parece que fazer, através da industrialização, eu podia mudar esse setor. Eu podia fazer com que parte dos empregos que hoje estão alojados na administração pública migrassem para a iniciativa privada, migrassem para a indústria. Não é? Isso acontece em quase todo o Brasil. Nós precisamos aprender com os outros estados e promover esse desenvolvimento. Essa pesquisa mostrou um pouco o que falta para essa indústria se instalar aqui no estado? Porque eu penso, vamos pensar com a cabeça da indústria, que aí a Fieto pensa muito bem, porque ela, né, conhece, pesquisa e faz sondagem, né? Então vamos lá, a indústria esmagadora de soja, por que ela não vem para cá com toda essa produção de soja? O que está faltando para ela, José Fernandes? Olha, o empresário enxerga muito claramente a possibilidade de ganho. Não precisa mostrar com muita evidência, porque ele consegue enxergar isso muito claramente. Uma política agressiva de atração de capitais, me parece, teria por base uma realidade de mostrar a esses capitais qual é a verdadeira grandeza da atração aqui, qual é a nossa verdadeira grandeza do potencial. Né? Isso de um lado, mostrar para ele a possibilidade de ganho. E, por outro, evidentemente, políticas públicas que o atraíssem, né? Que podiam ter natureza fiscal, por exemplo, ou natureza creditícia. O nosso crédito é muito pouco acessado pela indústria, porque ele é quase inacessível. É difícil para a indústria acessar o crédito. Nós, há 3 anos atrás, produzimos um estudo exatamente sobre o crédito, procurando descobrir isso. E verificamos que há um empossamento dos recursos junto ao agente, tá certo? Que não consegue transferir isso de forma rápida, eficiente e ampla. Né? Ele retém esses recursos e não consegue repassar isso. Então, eu diria, para responder a sua pergunta objetivamente, essas 2 coisas. Primeiro, mostrar ao empresário qual é a nossa real possibilidade, sem inventar, sem dourar a pílula, dizer o que é real. Segundo, políticas de atração. E eu salientaria políticas fiscais, né? Políticas que facilitem a tributação aqui, que de alguma forma façam com que o empresário, para vir para cá, tenha que investir menos do que para outros lugares, para outros sítios, e o crédito, evidentemente, de longo prazo, barato e fácil. Né? Esse me parece que é uma receita tripartite de 3 partes que poderia desenvolver e poderia atrair capitais externos para a gente. E um programa, claro, agressivo, que durasse, digamos, uma década. Né? E natureza pública, porque o Estado tem todos os elementos para fazer isso. Eu já ia te perguntar isso. A gente está falando de 3 pilares, mas os 3 pilares estão quem está no comando das decisões é o poder público, é o governo. Essa é a realidade, faço minhas suas palavras. Porque quem que pode desenvolver, quem que pode conceber, aplicar e monitorar políticas fiscais? O governo. Quem é que pode fazer isso também no financiamento? O governo. É isso, quer dizer, o executivo precisa perceber isso, acima de todo mundo. Nós, que estamos do outro lado, já percebemos e temos tornado público esses nossos estudos, temos concitado o poder público a consultá-los, a discutir com a gente alternativas de concepção dessas políticas, mas não temos ainda, para falar bem a verdade, não temos recebido ainda a resposta na devida medida, tá certo? É preciso que isso seja feito,
Porque, como eu disse no início, o empresário percebe a possibilidade de ganho, ele vive nisso. Esse é o come e dorme dele. Ele está pensando nisso o tempo inteiro. E ele enxerga isso claramente e identificado, ele vem sem dúvida. A gente vai para um rápido intervalo. Você não saia daí, daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta, obrigada pela sua audiência. Bom, eu volto perguntando sobre a última sondagem, porque a FIET também faz trimestralmente, falei certo? Isso mesmo. Uma sondagem industrial e mostrou que a produção está aquecida e há um aumento também no número de empregos. O empresário que está já instalado aqui na área da indústria, está confiante apesar da pandemia, apesar de todos esses problemas? Apesar disso tudo. Apesar dos pesares. Esse parece que é missão, né? É um apostolado do empresariado. Ele está confiante. O empresário aqui do Estado, quase todo é proveniente de outros sítios, de outros estados, como a nossa cultura, enfim, nós somos um Estado cosmopolita. E ele acreditou inicialmente num sonho inicial que o fez vir para cá e continua acreditando. Essa mesma pesquisa, ela trouxe os principais problemas constatados, né, nessa sondagem, que é a falta ou o alto custo de matéria-prima, falta o alto custo do trabalhador qualificado, que aí é uma missão que a FIET tem feito através do Senai, né, de capacitação, e a elevada carga tributária. Elas estão ali entre as 3 primeiras no ranking já em algumas sondagens, né? É possível mudar isso como? E aí eu te pergunto da falta de matéria-prima e da carga tributária, porque da qualificação a gente sabe que a FIET já está ali fazendo o dever de casa dela, né? Mas a matéria-prima e a carga tributária, como mudar e o que a FIET vislumbra de apoio para essa indústria, apesar de não ser de competência da FIET? Então, falta de matéria-ferro ou escassez de matéria-prima, né? Esse me parece um problema conjuntural mesmo. A economia, como eu disse, arrefeceu em função da pandemia do Covid-19, né? Eu acho que esse é um problema que, com o tempo, vai desaparecer. Com o arrefecimento da pandemia, ele vai recuperar. Mas eu queria dar mais atenção a uma questão que você falou, a relação à falta do trabalhador qualificado. Nós temos na FIET o Senai, que trata especificamente desse assunto, de qualificar o trabalhador. Mas esse Senai recebe um estudante que vem da educação básica, que com baixo estofo intelectual. Ou seja, ele não recebe, a educação básica não consegue dar a ele aquele estofo intelectual mínimo para ele receber os aportes da qualificação que a indústria moderna exige. Nós temos que fazer isso lá. Não adianta, eu não consigo levar ele ao nível que me interessa, o que a indústria precisa, sem antes reforçar esse nível básico de conhecimento. Então, é uma tarefa dupla, né, do Senai. Tem que fazer as duas coisas. Esse é um assunto também que nós teríamos que estudar. É um dos problemas, me parece, que a indústria se preocupa muito, que é o nível da nossa educação. Nosso nível ele é suficiente para abranger, para abraçar toda a demanda, mas não consegue mantê-la. A evasão é muito grande. A evasão chega a 70%. É alta. Então, essa é a qualidade de ensino. Sim. Nós temos que cuidar da capacitação dos nossos gestores da educação e dos nossos professores também. Só 25% dos nossos professores têm algum tipo de pós-graduação, especialização, mestrado e tal. Esse mesmo número, por exemplo, só para lembrar aqui, no Espírito Santo, é 80%. Nós estamos só com um quarto só dos nossos professores que têm essa capacitação, extra-graduação. Isso nos traz uma carga, que eu te disse, que a gente tem que fazer frente, né? E isso aparece na qualificação. É isso. Além disso, tem a questão da elevada carga tributária. Isso mesmo. Que aí a gente volta ao governo novamente. Aí que já deveria ter olhado com um olhar mais carinhoso sobre isso. A carga tributária da indústria incide fundamentalmente sobre a produção. Quanto mais você produz, mais você paga. Esse não é a carga tributária do Tocantins, é a carga tributária do Sistema Nacional.
tramita no Congresso agora, claro que você sabe, uma proposta de emenda constitucional número 110, né, que trata de transferir esse fato gerador da produção para o consumo. No fundo, a filosofia é essa, né? Isso nos facilitaria muito a vida, porque eu poderia produzir sem aquele peso da tributação. Quanto mais eu produzo, mais eu não inverteria essa lógica, né? A indústria acredita que é uma boa proposta de emenda constitucional, apoia essa proposta. Infelizmente, ela está sofrendo algum grau de tropeço e ela parou. Ela andou bem no início do ano e agora, por causa das eleições, creio eu, ela está em compasso de espera. Mas, de qualquer forma, é uma boa proposta de emenda à nossa Constituição e que, para a indústria, é muito interessante. Isso aliviaria a carga tributária. Ora, se você alivia a carga tributária de quem produz, você anima a produzir mais. Sim. Evidentemente, é uma coisa óbvia. E essa proposta faz isso no nosso entendimento. A pesquisa também destaca uma dificuldade de acesso ao crédito. É isso mesmo? Nós ainda temos dificuldade de acesso ao crédito? Mesmo com tantas linhas, com tantos recursos, onde está parado? Esse é um problema que nos preocupa também, sempre preocupou. O crédito no Tocantins é subsidiado. Ou seja, em bom português, você acaba devolvendo para o agente financiador menos do que você pegou. É isso. Porque parte do que você tem que devolver, o Estado subsidia. O governo federal subsidia isso. Mas ele é inacessível, é difícil para o industrial chegar ao crédito. Certo? Primeiro, porque ele tem que apresentar um projeto elaborado, que normalmente o nosso empresário é de pequeno porte, ele não tem conhecimento técnico suficiente para isso. Segundo, ele tem que submeter uma série de exigências de garantias, de regularidade dos seus negócios e tal. Tudo isso cria uma barreira inicial para que o indivíduo vá à agência e contrate crédito. Essa é uma barreira. Se ele conseguir vencer essa barreira, o crédito é subsidiado, o crédito é barato. O dinheiro está disponível. Mas se eu barrar o acesso, eu posso ter dinheiro disponível quanto quiser, eu posso ter dinheiro facilmente acessível, mas eu barro o acesso. Então, não consigo acessar isso. Esse me parece o maior problema, é a acessibilidade ao crédito. Nós, na Federação, preocupados com isso, criamos lá um núcleo de acesso ao crédito, que pretende exatamente isso. Receber um empresário e fazer com que ele torne os seus papéis todos organizados, um bom projeto, auxiliamos ele a fazer um projeto e levamos isso ao agente e acompanhamos as negociações com o agente, para que a gente aumente isso. O crédito aqui ocorre o seguinte, o empresário não conseguindo crédito, que seria um crédito de longo prazo, ele vai em linhas que ele tem acesso, só que essas linhas não são subsidiadas, né? São linhas com custo financeiro comum, e ele tem dificuldade de pagar depois. Então, o crédito tinha que ser acessível e de longo prazo. Isso garantiria ao empresário a segurança que ele tem para investir em coisas cada vez maiores, né? E com dinheiro de financiamento, evidentemente, que é a forma mais prática. Inovação é algo que está na pauta do empresário industrial, da área da indústria, ou ainda há uma resistênciazinha para a mudança? Então, na verdade, o empresário, aquilo que eu disse no início, eu repito isso sempre, ele enxerga a possibilidade de ganho muito rapidamente. Se for por falta de tecnologia, ele busca a tecnologia, não é esse o problema, me parece. Ele tem informação suficiente para isso. Só que a tecnologia tem que ser colocada à disposição dele. Não é? Conhecimento, a tecnologia. Quem produz tecnologia, ou quem deveria produzir tecnologia, é a academia, a universidade. A universidade, ao produzir, devia transferir isso rapidamente para o empresário e ele aplicar essa tecnologia nos seus negócios para se desenvolver. No entanto, nós não temos, Gabriel, nenhum organismo hoje que cuide especificamente de financiar a pesquisa tecnológica, a inovação, nenhum. Nos albores do Estado, nós tivemos aqui o Conselho Estadual de Tecnologia, que tinha um fundo de tecnologia especialmente dedicado a isso. Salvo a memória, 0,5% da receita tributária, esse é o regulamento desse fundo, deveria ser dedicado à pesquisa, à inovação, ao desenvolvimento. Esse fundo chegou a existir, este que vos fala foi o conselheiro
por parte da indústria nesse conselho, mas inexplicavelmente ele desapareceu e hoje está inoperante. Ele existe, mas não tem destinação orçamentária e, portanto, não consegue operar. É fundamental que a gente mude isso. É fundamental. Porque aí nós teríamos pesquisas colocadas à disposição do empresário. O empresário precisa de pesquisa e, às vezes, até consegue comparecer no financiamento disso. Não é? Mas, se a universidade, ao desenvolver sua pesquisa, não olhar para esse lado da aplicação dessa pesquisa, ela vai produzir conhecimento de mérito, bom conhecimento, mas que não tem aplicação prática na vida, no nosso bem-estar. Eu agradeço mais uma vez a sua presença aqui no Norte Entrevista. Será convidado outras vezes, pode se preparar. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, Gabriela, e a indústria, em nome do nosso presidente, eu agradeço esse espaço, a indústria sente-se honrada de poder estar aqui e contar um pouco das nossas dores. Obrigada, e para você, muito obrigada pela audiência e até semana que vem.